Agora vamos abrir as nossas Bíblias para ler algumas passagens. O texto da pregação hoje de manhã é de Êxodo 17, versículos 8 até 10. Mas antes disso, queremos ler algumas outras passagens que têm a ver com a revelação de Deus em Êxodo 17. A primeira passagem que quero ler é Deuteronômio 25, versículos 17 até o fim do capítulo. Vou fazer referência a esta passagem também na pregação que lemos, Santa Palavra do Senhor. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saias do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Agora vamos também ler do Novo Testamento, Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 26 até o final do capítulo. Aqui aprendemos sobre a intercessão do Espírito e também como Deus é soberano para nos guardar. Romanos 8, versículo 26. Ouça a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode
poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Finalmente, vamos ler versículos do texto da pregação, Êxodo, capítulo 17. Só para dar contexto para os que estão aprendendo sobre o conteúdo aqui de Êxodo. Capítulo 17 aconteceu depois da saída dos israelitas do Egito, e eles não podiam ir no caminho mais fácil, porque em capítulo 13 Deus disse que eles não eram preparados para guerra, eles foram fracos demais, e daí eles chegaram passando pelo Mar Vermelho e entraram no deserto, recebendo maná e água de rocha. Depois de tudo isso, lemos Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Que Deus abençoe a leitura e a pregação desta palavra em nossas vidas. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, crianças, talvez vocês já tentaram ficar lá muito tempo com as mãos levantadas. Se você levantasse as mãos no ar para ver quanto tempo conseguiria fazer isso, ficaria surpreso com a rapidez com que seus braços se cansariam. Agora, imagine se a sua vida e a vida de centenas de milhares de pessoas dependessem de você manter os braços no ar. Esta situação que vocês estão imaginando é semelhante à situação de Moisés, quando esteve no cimo do outeiro, observando a batalha entre os israelitas e Amaleque, muitos anos atrás. Moisés segurava o bordão, tipo de cajado de Deus, que havia sido usado para trazer as pragas contra o Egito, para dividir as águas do Mar Vermelho. Quando Moisés, lemos em versículo 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. O bordão de Deus nas mãos de Moisés
era como um estandarte ou bandeira que uma unidade militar poderia segurar acima de suas cabeças. Exceto que em vez de indicar por qual país eles estavam lutando, o bordão servia como uma bandeira marcando a presença do Senhor Todo-Poderoso, que estava lutando pelos israelitas. Moisés, no cimo do outeiro, deixou claro que os israelitas eram leais ao Senhor dos céus, de quem dependiam para obter força. As tropas podiam ser encorajadas ao ver o seu mediador trazendo a bênção do Senhor sobre a sua batalha com a mão levantada aos céus. Podemos imaginar isso, mas a pergunta é: o que isso tem a ver conosco? Aqui, tão longe, nem conhecemos Amaleque. Porque Deus preservou a história desta batalha. É porque a bandeira de Israel é também a nossa bandeira hoje. É porque aquela batalha contra Amaleque surgiu do mesmo ódio contra Deus que a igreja enfrenta hoje. É porque este texto é uma revelação da obra de Cristo em favor de nós, a sua igreja. Eu prego este evangelho de Jesus Cristo sobre este tema. Cristo, nosso mediador, traz a bênção do Senhor para a sua igreja em guerra. O povo de Deus está na batalha e sob a bandeira. Voltamos para o nosso texto, Êxodo 17, e lemos em versículo 8 já sobre Amaleque. Quem era Amaleque? Balaão disse em Números 24, 20, que Amaleque é o primeiro das nações. Mas lendo as Escrituras não sabemos muito sobre a nação de Amaleque. As descrições em Êxodo 17 sugerem que Amaleque habitava nesta região, por entre Egito, que Israel estava saindo, e ao lado sul da futura terra prometida, que incluiu uma porção do deserto de Sim, que lemos sobre o qual lemos em Êxodo 17, versículo 1. Outra coisa clara em nosso texto sobre Amaleque é que a nação de Amaleque não gostou de Israel, que Israel estava passando pelo seu território. Na primeira leitura desta passagem, parece que isso é o que esta história está descrevendo. Uma nação querendo defender seu território, seu terreno de ataque de uma outra nação. Uma nação defendendo a sua água contra Israel. Mas quando lemos os mais detalhes sobre o ataque de Amaleque em Deuteronômio 25, dá para perceber que há mais acontecendo aqui. Não apenas porque Amaleque veio ao encontro no caminho e atacou Israel na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando a nação de Israel estava abatida e afadigada, mas também porque Moisés foi tão enfático em repetir a maldição que lemos em nosso texto, a maldição de Deus contra Amaleque, e debaixo do céu, ele disse: não te esqueças, porque Moisés estava relembrando, repetindo aquilo que o Senhor falou em nosso texto, versículo 14. Deus disse: eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. De novo, versículo 16, capítulo 17. E disse: porquanto o Senhor jurou
haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olhando para frente, mais em frente na história da revelação, podemos ver que até após a conquista, quando Saul foi ungido rei de Israel por Samuel, a primeira ordem que o Senhor deu ao rei Saul foi exterminar completamente Amaleque. Está vendo? Especificamente Amaleque. E quando o rei Saul desobedeceu a Deus e guardou alguns despojos e poupou o rei Agag, o Amaleque, foi um pecado tão grave aos olhos do Senhor que Saul foi rejeitado como rei. Em contraste, Davi demonstrou seu amor por obedecer a Deus e batalhava contra Amaleque, segundo Samuel, capítulo 1. E podemos continuar nesta guerra contra Amaleque geração por geração, presumindo que Amã, o Agagita, era descendente do rei Agag, que era de Amaleque. O livro de Esther nos fala mais desta batalha entre o povo de Deus e Amaleque. Neste livro fala, e mais uma vez, Amaleque tentou exterminar o povo de Deus. Estava querendo impedir o nascimento do Messias prometido. Muitos judeus reconhecem esta conexão e eles até leiam Êxodo 17, versículos 8 até 16, quando eles celebram a festa de Purim, que foi instituída depois que Esther foi usado pelo Senhor para salvar o povo judeu. Se não conhece, pode ler o livro de Esther para ver mais uma manifestação desta guerra. A profecia de Deus em Êxodo 17 foi cumprido ao longo dos tempos. Guerra contra Amaleque, de geração em geração. Então, irmãos, Deus não falou tão duramente contra Amaleque, simplesmente porque eles quiseram defender sua água contra uma outra nação. E tudo isto faz nos perguntar mais uma vez, quem era esta nação então? Quem era Amaleque? E quando temos uma pergunta, temos de voltar às Escrituras. E para entender quem era Amaleque, temos de olhar para trás, antes de Êxodo 17, na história da revelação. E o que acharemos? Que o nome Amaleque aparece como um descendente de Abraão, Isaque. Amaleque era bisneto de Isaque. Mas em vez de ser na linhagem de Jacó, como a nação de Israel, o avô de Amaleque era Esaú. Gênesis 36. Amaleque era descendente do gêmeo que Deus não escolheu, como lemos em Romanos 9. Embora é bem provável que a sua família sabia das promessas que Deus falou a Abraão. Promessas de livramento, de escravidão, promessas de uma terra prometida. Amaleque precisava submeter-se e juntar-se aos descendentes de Jacó, assim como Deus falou a Esaú. E como fez os midianitas, no capítulo que segue, que também eram descendentes de Abraão.
Agora estamos vendo que há muito mais acontecendo nesta pequena trecho das Escrituras, nesta batalha lá no deserto. E quando entendemos a linhagem de Amaleque, podemos entender melhor porque Moisés explicou em Deuteronômio que Amaleque não temeu a Deus. Foi um resumo do ataque. Amaleque não temeu a Deus. Não disse que não conheceu a Deus, mas que não temeu a Deus. Amaleque persistia na rebeldia de seu avô Esaú. Embora podia ver o poder do Senhor que liberou o povo de Israel da terra do Egito por meio do Mar Vermelho, como tem falado muitos anos atrás, Amaleque não temeu o Senhor. O problema não era uma falta de informação. O problema era uma falta de respeito, falta de temor perante o Senhor. Amaleque não temia a Deus e até tentou impedir o povo de Israel, de Deus, de chegar à terra que foi prometida aos seus pais e os familiares fiéis. Este pecado foi muito sério, não só porque atacou os israelitas vulneráveis na sua fragilidade, como os edomitas fizeram, como lemos na profecia de Obadias. O pecado foi muito sério não só porque Amaleque rejeitou o convite para compartilhar nas bênçãos de Deus como um descendente de Abraão, mas em última análise, o pecado foi muito sério, porque esta nação ameaçou privar o mundo da vinda do Messias prometido. É isso que Deus estava vendo naquele encontro. Agora entendemos porque Deus amaldiçoou esta nação. É porque Ele amou a sua igreja. Não é o que o Senhor disse em Gênesis 12, versículo 3, quando falou com Abrão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que tu amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amaleque estava atacando a bênção do Senhor aqui na terra. A batalha ao pé do alteiro em que Moisés estava foi uma batalha no caminho para o nascimento do Messias prometido. Foi um momento apropriado na história da redenção para apresentar Josué, o homem que se tornou o líder na conquista da terra prometida. O homem que Deus usaria para trazer a bênção prometida ao povo. Irmãos e irmãs, podemos ver no nosso texto que o nosso Senhor Deus, a bandeira da igreja, estava realizando a promessa deste Messias através do povo de Israel no deserto, que veio da linhagem de Adão e Eva e Sete, Noé, e Abraão, Isaque e Jacó. E a batalha no nosso texto foi uma manifestação da luta maior entre a semente da serpente e a semente da mulher. Aqui vemos Gênesis 3:15 em ação, cores vivas. Amaleque servia como instrumento da serpente mencionado em Apocalipse, capítulo 12 e 18, que procurava matar a mulher que daria à luz o Filho de Deus. Deus estava vendo um ataque contra seu próprio filho. E quando lemos Apocalipse 12,
Podemos ver que a mulher é a igreja no Antigo Testamento, que Deus estava protegendo até que fosse nascido o Salvador no mundo. A destruição e a maldição do Amaleque nos lembra que Deus vai destruir todos que se levantam contra ele, todos que não temem a Deus, até conhecendo. Todos que não temem a Deus serão destruídos pelo Deus soberano por causa da seu amor para com a igreja. Se você esteja vivendo nesta vida de rebeldia, persistindo nos seus pecados, com mão levantada contra o Senhor, está fazendo o que Amaleque fazia, conhecendo, mas não temendo, tentando impedir a obra de Deus, a revelação de Jesus Cristo na vida da igreja. Então entenda bem que está lutando contra o Senhor dos senhores, que sabe o fim do início. O texto deixa claro que se você está no lado do diabo contra o Senhor, você também será derrotado. E hoje é o dia de se arrepender, de curvar seus cabeças e reconhecer quem é Deus da salvação. Porque nosso texto também mostra Deus, Senhor do seu povo, como o protetor divino, pelo qual o Messias entraria no mundo caído em pecado. A batalha no campo, abaixo do outeiro onde Moisés estava, serviu como uma janela, mostrando a graça do Senhor para proteger a sua igreja dos ataques que continuam por gerações. A batalha que começou no deserto antes de os israelitas chegarem ao Monte Sinai, continuou na terra prometida durante o tempo dos reis e do exílio, até durante a vida de Jesus Cristo. Também veio as tentações. O diabo não desistiu quando Amaleque e seu povo foram derrotados pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou mesmo quando foram completamente aniquilados. Apocalipse 12 nos diz que ele nem desistiu mesmo depois de ter sido derrotado pelo Filho de Deus. E aqui estamos, em Cristo, mas saindo nesta batalha. Embora Cristo está no seu trono, no céu, como Rei eterno, como mediador perfeito, e temos a garantia que, permanecendo nele, teremos a vitória final. Irmãos e irmãs, a guerra espiritual continuará até que Jesus voltará no seu grande dia. Então vemos quanto precisamos destas palavras do nosso texto, desta revelação do poder de Deus. A igreja na terra está em guerra. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6, 11 até 17. Lemos sobre isso também em Romanos 8. Por isso, antes de quebrar os dentes do inimigo para nos resgatar do seu poder, nosso Senhor Jesus nos ensinou na oração do Senhor que cristãos vão continuar a orar e desejar a plenitude do reino quando Deus faça tudo em todos, chamados a nos vestir
com toda a armadura de Deus, oramos ansiosamente na fé, na vitória de Jesus Cristo. Venha o teu reino. Venha o teu reino. E isso nos ajuda a manter o foco nas batalhas que são realmente importantes. Orando, venha o teu reino. Teremos as prioridades que Deus tem neste mundo. Armados com a verdade, a justiça, a prontidão, a paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus, oramos para que Deus nos ajude a permanecer firmes nas suas promessas, até o dia em que possamos nos alegrar naquela plenitude da experiência da nossa herança. Então, olhando para o nosso texto, vemos, irmãos, que nosso texto não está dizendo que os homens bons vencerão todas as guerras aqui na terra. E o Senhor não está prometendo que o seu povo sempre terá a vitória contra os inimigos aqui na terra. E o Senhor não está dizendo que ninguém vai morrer por causa do nome de Jesus. Mas o Senhor promete, nesta passagem, que o plano dele nunca falhará. E que ninguém jamais conseguirá separar a igreja do seu Deus que está em Cristo. Pense novamente em Romanos 8. E assim, como o Senhor garantiu que ninguém poderia impedir o nascimento do Salvador, também podemos ter certeza de que agora Ele terminou sua obra e está em seu trono. Cristo está governando como Rei para todo sempre, e Cristo está nos céus intercedendo por nós, como lemos em Romanos 8. Neste conhecimento certo da vitória do Senhor, nos dá muito confiança, mais força na luta. Irmãos, o Senhor livrará o seu povo do maligno, porque Ele é a nossa bandeira, e nele temos acesso, em Cristo temos acesso a Ele e ao seu poder. E hoje Ele está usando esta parte da sua revelação divina na Bíblia para nos equipar para a nossa batalha, não contra Amaleque mais, mas contra o rei de Amaleque, contra o diabo, contra o mundo, contra a nossa natureza pecaminosa. E Deus nos deu este texto hoje para nos equipar, por mostrar que a igreja sempre luta em nome do Senhor, que é a nossa bandeira. A igreja está sob a bandeira. No entanto, embora tenhamos uma tarefa no antigo conflito, daquela antítese de Gênesis 3:15, uma vez que somos chamados servos, instrumentos nas mãos de Deus, sabemos que somente o Senhor Todo-Poderoso, que está sentado no seu trono no céu, pode nos dar para a vitória. E por isso que o foco da batalha contra Amaleque está não na batalha em si, mas o foco está no cimo do outeiro, onde Moisés, Arão e Ur estavam. O foco do texto não está nas estratégias dos homens na batalha, mas está no lugar calma, no cimo do outeiro. Então viramos os nossos olhos a estes servos do Senhor na nossa passagem. Lemos sobre Moisés e Arão e Ur, versículo 10. Moisés é bem conhecido. Isso é a primeira vez que lemos sobre o homem Ur. Alguns intérpretes acreditam que Ur é marido de Miriam,
irmã de Moisés, mas os textos bíblicos não confirmam isso. O que é claro é que Ur também estava servindo como servo do Senhor e líder do povo com Moisés e Arão. Então temos a descrição muito clara no cimo do outeiro de Moisés, o servo do Senhor, com o bordão de Deus à sua mão, as mãos levantadas para os céus, e Arão e Ur estavam um de cada lado de Moisés, apoiando para que ele pudesse manter os braços no ar. Por que Moisés estava fazendo isso? Para entender o porquê, temos de ler o texto. Ele disse que ele edificou um altar e lhe chamou: Senhor é minha bandeira. Ele estava mostrando que há uma ligação entre ele e o Senhor. E essa ideia do Senhor à sua frente demonstra que ele estava colocando toda a sua confiança no Senhor. O bordão representava a presença do Senhor entre seu povo. O bordão estava prefigurando o tabernáculo e a arca da aliança. E quando Moisés se aproximou do trono do Senhor Todo-Poderoso, em busca de graça e misericórdia para ajudá-lo em seu momento de necessidade, Moisés foi como um servo leal que estava representando seu povo perante o Rei grande, como cantamos ou lemos em Salmo 123. Quer ele estivesse ou não intercedendo com oração ao Senhor enquanto as suas mãos eram levantadas, não sabemos, mas sabemos que ele estava dando a visão de intercessão. A visão muito importante para nos lembrar da obra de Jesus Cristo. O Senhor não puniria Israel pelos seus pecados, por dar a vitória aos inimigos, enquanto o mediador designado com outros líderes ao seu lado para sustentá-lo os representasse perante o Senhor. Então, irmãos, tenha essa figura na sua mente, essa descrição. Moisés no outeiro, conectando o Senhor Deus Todo-Poderoso ao seu povo por meio de intercessão. É uma revelação da natureza da obra de Jesus Cristo, nosso mediador. É uma revelação da intercessão de Jesus Cristo. Esta figura está por trás da descrição que lemos também em Romanos 8. Próxima vez que está lendo Romanos 8, está lendo sobre um mediador ou intercessão, já tem a descrição da Bíblia como Deus faz isto. Cristo é chamado de nosso mediador, porque Ele está entre Deus e o seu povo, para que possamos receber as bênçãos de Deus nas nossas vidas, por meio das nossas orações, que Cristo apresenta perante o Senhor em nosso favor. Moisés no outeiro, com o bordão de Deus nas mãos, nos lembra da última vez que os discípulos viram nosso Senhor Jesus Cristo, antes da ascensão aos céus. Vemos Cristo Jesus, eles viram Jesus Cristo entre o céu e a terra, mais uma vez, com os braços estendidos em bênção. E podemos ver Jesus Cristo diante do trono de Deus Todo-Poderoso, garantindo que receberemos a força necessária para prevalecer nas nossas batalhas contra o inimigo.
com suas duas naturezas, seu amor inabalável e constante, e sua autoridade e poder no céu e na terra, podemos ter certeza de que Ele, Cristo Jesus, é o mediador perfeito. Moisés tinha dificuldade em suportar o peso de gravidade. E Cristo suportou o peso da ira de Deus contra todos os pecados no mundo por nós, em nosso lugar. Na batalha, temos o mediador perfeito, o mediador que pode, o mediador que está intercedendo por nós perante o Senhor. E Moisés escreveu a ordem de escrever isto como memorial num livro. Um memorial que tem que ser lembrado. O memorial anunciava que a memória dos inimigos de Deus seria apagada de debaixo dos céus, mas que o nome do Senhor duraria em geração em geração. Foi motivo de grande agradecimento e Moisés construiu um altar para marcar a ocasião, declarando para todo o povo que o Senhor lhe havia dado a vitória naquele dia. E era um sinal, símbolo, como Deus está conosco. Como Cristo até falou em Mateus 28. E Moisés chama o Senhor de sua bandeira. O Senhor é minha bandeira. Embora Josué e seus descendentes tenham recebido a ordem de lutar contra as nações que não temiam a Deus, nas gerações vindouras, estava claro que realmente era o Senhor na batalha. Salmo 20... Esqueci, tinha na minha mente e saiu. Aquele salmo que fala como Deus, como guerreiro. 68 pode ser também Deus. 24 fala como Deus, como guerreiro. Senhor que apagaria a memória de todos os seus inimigos e só ficará seu povo debaixo da bandeira, com Cristo mediador. Irmãos e mães, vamos dar graças a Deus que a bandeira da igreja do Antigo Testamento é também a bandeira desta congregação. Acima da congregação é a bandeira nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, em seu trono. E temos acesso a Ele por meio de Cristo. Cada vez estamos orando, venha o teu reino. Estamos terminando a oração por dizer, em nome de Jesus, temos acesso ao Criador dos céus e da terra, que sempre protege o seu povo. A bandeira, um sinal que somos propriedade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele nos comprou para que possamos servir a Ele. E hoje podemos lembrar com um livro memorial, podemos lembrar que temos este Deus como nosso Deus. Podemos comemorar vitórias e provisões muito maiores do que as que o povo dos dias de Moisés conseguiu ter. Eles tinham as sombras, conhecemos o Filho. Se o povo de Israel pudesse contar com a ajuda de Deus, porque um homem sentado com outros 2 homens apoiando, estava intercedendo por eles com um mero bordão. Quanto mais podemos nós, que temos o Filho de Deus, que venceu a morte e o pecado na cruz, que subiu ao céu para sentar-se à direita de Deus, que está intercedendo continuamente diante de Deus por nós. Quanto mais podemos ter certeza de ajuda do Senhor em nossa batalha. Eles tinham Moisés e o bordão.
nós temos o Filho de Deus e a porta aberta no próprio céu. Apocalipse 4. A igreja está na batalha com acesso à bandeira por intermédio por meio do mediador Cristo Jesus, para que possamos ter certeza que participaremos na vitória final. Amém. Amém.